Especialistas apontam que somente no segundo semestre de 2022 o mercado da moda deve conseguir respirar mais tranquilo. Porém, a crise sanitária causada pela pandemia acelerou processos que parecem ter vindo para ficar mesmo. E-commerce, moda sustentável, esses são apenas alguns exemplos. Embora haja muitas incertezas no futuro, há muita gente buscando empreender no segmento da moda. Porque, afinal, enquanto houver gente no mundo, haverá necessidade de se ter o que vestir, o que calçar, enfim. Nós vamos voltar a falar aqui com o nosso convidado, o Pedro Henrique Freire e a Rafaela Albuquerque. O que deve ser muito claro hoje, Rafaela e Pedro, para quem pretende entrar nesse ramo de negócio? Eu acho que é ter um propósito, acho que isso aqui nunca foi tão importante, sabe? Eu acho que hoje em dia também essa nova geração, ela não consome mais por consumir. Ela precisa ter algo, aquela peça precisa representar alguma coisa para ela. Então, ela tá interessada em saber qual foi a forma, como foi que essa peça foi produzida, o que essa peça representa. Então a gente vê vários segmentos crescendo, como sai o fast fashion e entra o low fashion, né? Que é aquela peça feita mesmo. É o consumo responsável. E aquela coisa que não é o slow fashion, né? Na verdade, que ele é uma coisa mais lenta, é uma produção lenta para chegar numa peça de qualidade. Então, assim, eu acho que a história de tendências, ela vai cada vez mais. Por isso que a história também do mercado de moda, dos desfiles, o calendário de moda eram 6 desfiles por ano, né? Tendências, quando começava uma tendência, você já estava na promoção. Então, eu acho que isso são coisas que vão mudar. E para isso as marcas, elas precisam realmente ter seu propósito muito bem centrado, saber exatamente que público que ela quer pegar, ter um diferencial, ser menos do mesmo, né? Tem que ser uma coisa diferente, como vamos trazer um regionalismo, e a sacada dele que foi muito boa, que é um regionalismo, mas sem a gente ser folclórico, porque eu acho que as pessoas tinham um pouco de preconceito dessa moda local, achando que a coisa era muito literal. Então, assim, eu vou pegar um bordado do Buma Meu Boi e eu vou transformar aquilo ali. E a pessoa não quer usar isso, né, no meu dia a dia, mas eu posso pegar um pedaço daquele bordado e trazer aquela referência de uma outra forma. Ou no caso da Santé, um trecho de uma toada do Bumba Boi que vai parar na camisa, estampada, muito Mas legal. Enfim, dentro desses desafios todos, o que você acha, Pedro? Assim, quais são os profissionais de fato hoje que o mercado de moda está precisando e não está tão disponível ainda? Bom, eu acredito que o mercado de moda hoje, a gente precisa propósito, diferencial e se comunicar muito com o consumidor. Eu acho que a gente aprender com o consumidor é o principal, porque o ato de consumo muda muito. E muda muito de uma geração para outra, né? A gente às vezes se pega conversando com um consumidor de 50 anos, o hábito de consumo é completamente diferente de um consumidor de 20 anos, de 15 anos, né? Então, são produtos diferentes, demandas diferentes, perguntas diferentes, né? Então, eu acho que incrementando um pouco aí o que a Rafa falou, eu acho que os diferenciais são nesse sentido. E sobre profissionais, como o Maranhão não é um polo têxtil, a Santé, por exemplo, que se propõe a fazer uma moda casual, né? Às vezes eu até brinco, lá a gente tem uma área de estilo e eu brinco, gente, isso não tá fashionista demais, tá? Porque eu acho que tem que ter a conexão com o público, né? A gente tem uma vontade de se arriscar, por exemplo, em alguma moda feminina, né? A Rafa é uma especialista aí, quem sabe não dá uma consultoria pra gente nessa área, porque é uma área extremamente difícil, né? Então, eu acho que na área de estilo, né, a gente já tem algumas pessoas que estão focadas nessa área, produzindo algumas coisas. Eu acho que o mercado, por exemplo, de serigrafia, que pra gente a gente usa bastante, é um mercado que precisa de mais profissionalização. O mercado de design já é muito bacana, mas o design focado em estamparia talvez seja um mercado também que seja interessante. E mesmo com as dificuldades que a gente tem de aquisição de matéria-prima, mas eu acho que a costuraria ela precisa ter mais incentivo, ela precisa ser mais profissional, né?
seja aquela costureira autônoma, ou seja, algumas facilidades, por exemplo, de uma empresa e montar uma estrutura de fabricação de uma forma mais simples, mais rápida, sem tanta burocracia. Mas aí eu pergunto para a Rafaela, dentro das várias sub-áreas, né, de moda, aí você tem confecções, tem calçado, tem bijuterias, tem algumas mais específicas ainda, que é alfaiataria para homens. O que você acha que é mais promissor hoje, Rafaela? Eu acho que tem mercado para tudo, dependendo de como você se posicionar, né? O que ele falou da comunicação é uma coisa importantíssima. Então, às vezes, não adianta só você ter esse propósito, você ser diferente, mas você não saber levar, não comunicar isso que você faz para o público. Então, eu acho que é uma coisa importante que as marcas estão tentando trazer de volta é mostrar mesmo desde lá como é que se faz para poder valorar aquela peça, né? Então, eu acho que há mercado para tudo, Arthur. Eu acho que nunca a gente teve um mercado tão vasto para todo tipo de coisa, sabe? O importante é a gente achar o nicho que a gente precisa se comunicar. Arthur, pegando o gancho aqui dessa coisa da comunicação que precisa ser muito forte com o cliente, com esse consumidor, a transparência nessa comunicação também precisa se dar em todos os níveis. A gente tem visto ao longo dos anos crises sérias de imagem a marcas que de alguma forma fizeram ali de uma maneira a sua produção de uma maneira duvidosa. A gente viu uma grande rede internacional de fast fashion ser alvo de um bombardeio de críticas por causa da produção das peças e da forma como fazia. Então essa é uma preocupação que os produtores locais, as pessoas que investem em moda no Maranhão, no Brasil, precisam ter muito clara em mente. É o consumo responsável, né, que a Rafaela acabou falando do slow fashion, que acaba sendo essa história que Dalva falou, mas que para você ver como é o poder da comunicação. Por exemplo, hoje, essa marca que passou por tudo isso, ela tá no ranking, existe um ranking das marcas que mais transparentes na sua cadeia de moda, né? E ela hoje está no topo dessa lista. Então você vê como é importante essa cobrança, como é importante essa nova forma que a gente tem de consumir, de valorizar. Acho que aquela história que ele estava falando da costura. Então, assim, acho que um tempo atrás as pessoas assim, não queriam mais ser costureiras. Eu não quero ser mais bordadeira. Quer dizer, aquilo ali foi um trabalho que ele estava sendo desvalorizado. E eu acho que hoje a gente está trabalhando para pegar isso de novo, valorizar cada vez mais esse trabalho manual, esse trabalho minucioso, porque aí, agora eu não estou mais interessada somente no preço da roupa. Eu estou interessada no que essa roupa me diz, o que na hora que eu vestir ela representa para mim e para minha imagem. Ainda que esse preço seja mais alto que anos atrás ou marcas semelhantes. Mas acho que as pessoas estão cada vez mais interessadas em ter esse entendimento, de saber de por que eu vou comprar uma camisa da Santé. Eu tenho aqui uma história, eu estou valorizando uma moda local, que eu acho que as pessoas estão resgatando isso, mas ao mesmo tempo eu tenho um produto de qualidade, eu estou pagando por uma coisa de qualidade num preço justo. E antigamente a gente estava, primeiro, só por ter uma etiqueta, podia ser o valor que fosse, mas por ter aquela etiqueta, né? Um negócio que era, você pegava no tecido, você sabia que aquele tecido não era. Então, esse tipo de coisa, eu acho que não tem mais espaço, entende? Então, eu acho que as pessoas estão cada vez mais informadas, mais bem informadas, e tentando saber a história por trás de cada coisa que eu estou comprando, e não só pelo preço que eu estou comprando. E essa questão também, acho que a pandemia quebrou essa cadeia de globalização, né? Então antes era fácil, digamos assim, pegar um avião e aqui na Europa, Estados Unidos, comprar uma marca. Como hoje isso reduziu bastante, né? O número de voos internacionais caiu mais de 70% ano passado, se volta todo mundo para o mercado interno, apesar de ser digital. Não é isso que está acontecendo? É isso mesmo. E as pessoas acabam se voltando, porque há também uma valorização, o hábito de consumo ele acaba trazendo essa exigência que as pessoas têm, né? De ter um produto que tem um diferencial, que ele é responsável, que ele tem uma valorização local, por exemplo, e aí as pessoas acabam comprando aquela experiência, né? Então uma camiseta que tem uma mensagem, uma camiseta que uma marca que ela apoia determinada instituição ou projeto, né? Então a pessoa, o consumidor ele tá muito atento a isso. Quando tem uma experiência, ele realmente valoriza mais. E aí no momento de pandemia, eu acho que
tudo se volta mais para isso, né? Então, as marcas que se posicionaram nesse momento de pandemia, se voltando mais para si próprias, né? Porque chegou um momento em que você não tem como vender, você não tem... teve uma fase no ano passado de 1 mês que a nossa decisão foi, não vamos oferecer nada para ninguém, não é clima de compra, não tem como fazer isso, vamos oferecer outras coisas. E aí passou a oferecer mensagens positivas, a gente doou máscara e fez outras coisas que é para atender o propósito que a gente tem ali de uma valorização local, né, e de ajudar o que está em volta. Então, eu acho que tudo de certa forma, leva uma consequência de posicionamento, um bom posicionamento e as pessoas valorizando você. Que é aquilo, né, Rafa, que a Rafa entende muito bem, que hoje a gente chama de brand, né, hoje, que nada mais é do que a afeição que as pessoas têm por nós, né? Então, a gente tem que trabalhar isso o tempo todo, né? No final, nem tudo é só vender, né? Eu acho que tem uma mensagem, tem uma razão disso. Eu acho que a pandemia, ela também colocou à prova esses propósitos, se eles eram verdadeiros ou não. Né? Porque às vezes as pessoas vão assim, agora toda marca tem que apoiar uma causa, então vamos embora lá apoiar a causa. Mas será que isso é de verdade? E a gente viu muito isso, e o consumidor teve acesso a isso agora, de saber, poxa, aquela marca que eu gostava tanto, eu mesma deixei de seguir várias marcas porque eu não olhei esse posicionamento no meio dessa história. A gente queria se sentir, né, de alguma forma conectado até com aquela... influenciadores digitais, né, Rafael? Exatamente, também foi uma coisa importante. E a questão das marcas internacionais, e que tu começaste a falar, não é só agora que as pessoas não estão podendo viajar, é que também com esse dólar e esse euro nas alturas, caro, a gente começa a voltar o nosso olhar tanto para o turismo local, como para as marcas nacionais. Vocês dois entendem bem de marketing, estão no universo digital, acho que podem aqui contribuir com algumas dicas para quem quer começar, por exemplo, e não tem um espaço físico, mas tem o ambiente digital gratuito, pode montar ali uma página. Que dicas, o que entregar nessa página para chamar a atenção desse consumidor e fazer moda? Eu acho que a verdade, sabe? Eu acho que a verdade é a melhor coisa que a gente pode mostrar. Como até a gente estava falando naquele primeiro bloco, e eu estava dizendo que o legal deles foi o diferencial de trazer esse regionalismo, e às vezes a gente tem muito medo, né? Então, assim, a gente quer sempre quer copiar os grandes centros, assim, eu vou copiar, sei lá, a marca de São Paulo, ou a blogueira de São Paulo, né, do Rio, e na verdade, o que diferencia a gente? É o que a gente entendeu? É a nossa história. Então, eu acho que cada marca ela é única, como uma obra de arte, como uma coisa, quer dizer, cada marca é única, então você tem que mostrar a sua verdade. E esse propósito, ele não pode ser uma coisa só de fachada, ele tem que ser verdadeiro. Quando eu acho que você consegue passar essa imagem. É isso aí. Olha. Perfeito, assina embaixo aí. Muito legal. Quanto mais verdade, melhor. Às vezes a gente tem essa ideia, quero vender roupa. Mas aí tem que ter um trabalho muito profundo antes de saber que roupa, por que vai vender, como vai se posicionar. E às vezes a gente tenta se posicionar de uma forma que a gente não é. Seja marca ou seja uma pessoa mesmo, né? E aí acaba que não cola muito, não prospera. É por isso que a cópia, ela te enaltece e ela não te tira, porque a verdade está com ele. Bem, a conversa foi muito boa, a gente podia ficar aqui mais 1 ou 2 horas falando sobre moda, mas a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, obrigado pela presença de Rafael Albuquerque, Pedro Henrique Freire. Nossa, foi um prazer estar aqui. E quem quiser saber mais, acho que a gente podia aproveitar nosso branding aqui, né? E falar que quem quiser seguir, no meu Instagram é @Rafa_Albuquerque. O meu é @Pedro H. Freire, sigam também @Vista Santé, que é a nossa marca. Pedro, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Rafaela. Foi realmente muito bom. Foi uma honra para mim. Deixa eu fazer minha conclusão aqui, né? A Rafa é uma pessoa do mercado que a gente admira muito, né?
a Dalvinha, o Arthur, muita prosperidade no programa, e me sinto muito honrado de ter participado aqui. Muito obrigado mesmo. Nós que ficamos muito felizes, muito obrigada. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os programas, você já sabe, estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.